5, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre Naamã, Que maravilha. Segundas de Reis, capítulo 5, e o versículo de número 14. Quem encontrar já pode ler aí por mim, em nome de Jesus, amém? Segundas de Reis. Como é que é o nome da irmã? Isso, não? Erileide. Que nome lindo, né? Erileide. Erileide, seja bem-vinda, viu, meu irmão? Seja bem-vinda. Abra seu coração, viu? Seu ouvido, seu coração, seu entendimento, para você entender a palavra. E quando você quiser tomar uma posição, como, né? Seu neto ali, né? Não, essa aqui é meu filho. E você é o que deles? Amigo. Sim. Eu pensava que era da família. Eu pensava que era sua mãe, ó. Eu pensava que era sua mãe. Amém. Amigos, olha que coisa linda, né, rapaz? Você não escolheu um lugar melhor do que esse aqui, não. Não tem, não. No mundo inteiro. Não tem outro lugar melhor. Depois da nossa casa, né? Depois da nossa casa. A casa de Deus. Amém? E aqui a gente só janta depois do culto, irmã. A nossa jantinha já está pronta ali. O cuscuzinho, o feijãozinho, né? Já está pronto ali para a gente jantar depois. Aí se você dizer assim, pastor, eu também vou querer um cuscuzinho, eu boto no prato, você come. Cuscuzinho, né? A comida típica, né, do Nordeste. Amém? Quem já encontrou aí o versículo número 14. Segundas de Reis, capítulo 5, versículo 14. Lê aí, pastora, por favor. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Amém. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino. E ficou purificado. Amém. Amém? Vamos fazer mais uma oração, né? Eu sempre costumo dizer que a oração, ela tem poder. Amém? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Amém? Deus, Pai amado e Pai querido, abençoa, meu Pai, esta noite. Os seus servos, os seus filhos, meu Pai, que vieram. Os que vão assistir nas redes sociais. Os meus vizinhos, meu Pai. Pai Deus abençoando, transformando a vida de cada um, meu Pai, nessa noite. Que o Senhor, meu Pai, venha entrar no coração, meu Pai. Venha visitar, meu Pai, a família desta senhora que aceitou ficar, né, para ouvir a sua palavra. Esteja abençoando ela, sua casa, seu lar, a família. Esteja abençoando essa família, meu Pai, que está aqui conosco. A diaconisa Maria, sua família. A pastora Nilda, sua família. A minha casa, meu lar, a minha família também. Vai Deus abençoando a todos. Em nome de Jesus. Teu servo que está ali na igreja, meu Pai, ajeitando o altar para o trabalho de domingo. Vai Deus abençoando teu servo, dando saúde a ele e sabedoria a cada um dessa família, em nome do Senhor Jesus, que eu já te oro e agradeço. Amém. Amém? Pois bem, eu vou usar apenas 20 minutinhos, viu? 8h30 a gente está encerrando, certo? E aí a gente vamos fazer um lanchinho. Então o lanchinho, já está pronto ali o lanchinho. Amém? Naamã, ele foi um dos generais, ele foi um dos homens que era respeitado naquela época, no tempo dele. Era uma tropa de 100 homens ao seu comando. Era uma pessoa que todo mundo respeitava e obedecia o seu comando. Mas teve um momento que ele ficou leproso. E só quem viu a lepra foi uma serva de Deus, criança, entrando assim para a adolescência, que estava ali na casa dele como uma escrava. Mas assim, ela tinha respeito pela sua senhora e por ele, e eles adotou ela como se fosse uma filha, né, deles. E ali ela fazia de tudo ali. Mas teve um momento que ela se compadeceu, né, pelo seu senhor, por ver ele com aquela lepra nele. E falou à sua senhora que existia um profeta ali próximo à redondeza, né, que se ele fosse, ele rogava ao Deus de Israel e ali ele poderia ficar curado. E então, esse general foi
de encontro, né, ao profeta. O profeta é Eliseu. E ali, quando ele chega diante da casa, diante da casa do profeta, quem atende ele é Geazi. O seu, futuramente, poderia ter sido o seu sucessor. Mas como Geazi, ele tinha uma visão materialista, capitalista, e era uma pessoa que visava dinheiro, né? Quantas pessoas não tem por aí que só visa dinheiro? Mas na hora de ouvir o espiritual, na hora de receber a graça de Deus, na hora de receber o Espírito Santo, não quer. Fecha o coração, prefere receber o espírito de engano, o espírito da avareza, o espírito de Mamon, né? Que é o Deus desse século, né? E o Deus desse século chegou ao entendimento de muitos, né? Que é o dinheiro, amém? O dinheiro, a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo diz as cartas de Timóteo, que é uma carta pastoral, que o amor desenfreado ao dinheiro, né, é a raiz de todo mal. Quer dizer, ter dinheiro, possuir dinheiro é uma dádiva de Deus, é bênção de Deus, mas tem que saber como administrar e tirar uma porcentagem do que tem, pegar ali e ajudar o seu próximo, né? Só que a maioria das pessoas hoje não fazem isso. São pessoas egoístas, são pessoas avarentas, né? E aí carrega sobre eles até maldição, por amar muito o dinheiro do que amar o seu próximo, o seu semelhante. E Jesus manda nós amar o nosso próximo, né? Não significa, irmão, que você tem, você vai distribuir, dar tudo aos pobres, como Jesus mesmo falou com o rico, né? Que chegou diante de Jesus e disse: o que eu farei para ganhar o reino, para herdar o reino de Deus? E Jesus diz: venda tudo que você tem, né? Distribui aos pobres e depois me siga. Porque Jesus, ele conhecia o coração daquele rico. Aquele rico, ele queria ficar mais rico ainda às custas de Jesus. O entendimento dele ali era diferente. Mas aqui, para não fugir do assunto, voltando aqui para Naamã, ele aceita o conselho daquela criança, né? Que Deus tinha colocado na casa dele ali por um propósito de salvar a alma daquele homem. Então, meu irmão, minha irmã, você está aqui por um propósito. Você não parou aqui, você não vem para cá, não é porque você quer, não é pelos seus méritos, né? Mérito, não. É o Espírito Santo de Deus que lhe convenceu. É o Espírito Santo que convenceu você a estar aqui para você receber instruções, para você se preparar, para você se capacitar, para Deus agir através da sua vida, no resto da sua família, e você ter o prazer de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é pelos nossos métodos, né? Que a gente consegue conquistar as coisas. Porque Deus, ele abriu uma porta diante de cada um de nós. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 8 e diante, está lá escrito: eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que eu abri e ninguém pode fechar. E se eu fechar, ninguém pode abrir. Então Deus, ele abriu uma porta para você, minha irmã. A porta da salvação. Apocalipse 3, 20. Eis que bato em tua porta. Quando está escrito assim em tua porta, está falando na porta do coração, né? E se você abrir a porta do seu coração, se você abrir, eu entrarei e viverei contigo. Amém? Então é melhor nós viver, né, com a presença de Deus dentro da nossa casa, irmão, do que viver com espírito de engano para trazer destruição, trazer confusão, trazer divisão, trazer, né, coisas que vai trazer para si mesmo e para a sua família maldição. E por isso que essas 7 quinta-feiras que a serva de Deus, né, a pastora Nilda, essa é a segunda quinta-feira, né? Deus colocou no coração dela para ela fazer, porque através da palavra, a palavra ela vai te limpar, ela vai lhe preparar, ela vai abrir as portas que estão fechadas. Se prepare, minha irmã, para o culto de ação de graça na tua casa. Daqui para terminar o final do ano, você vai ver coisas extraordinárias acontecer na sua história. Só que para nós ganhar o espiritual, nós temos que fazer como Jesus disse nos evangelhos, que o reino de Deus é tomada à força, né? O reino de Deus é uma lâmpada, uma vela, um cano. O vento vem, sopra e se apaga. Mesmo assim é a nossa vida. Nós não somos nada, meu irmão. O que tem de gente arrogante, com o nariz empinado, né? O que tem de pessoas orgulhosas. Tem gente que pisa no chão à força, ou não é? Tem gente que é arrogante, guarda mágoa no coração,
Não consegue liberar perdão, minha irmã, não consegue. Guarda, né, traumas. Carrega trauma de infância. Algo que aconteceu 20, 30, 40 anos atrás, ainda fica remoendo, ainda fica guardando o coração. E só quem se prejudica é você mesmo, é nós mesmos, se nós guardar isso. Se nós guardar ressentimento, mágoa, só prejudica a gente mesmo. Segundo os psicólogos, o maior beneficiado, irmão, é o que libera. O perdão não é o que recebe, é o que libera. Amém? É o maior beneficiado da história. É quem libera o perdão, não é quem recebe. Amém? Então, minha irmã e meu irmão, Naamã, né? Ele teve que descer. Ele era um homem arrogante, nariz empinado. Ele era uma pessoa que não dava o braço a torcer. Ele era uma pessoa orgulhoso, arrogante. Só que o Espírito Santo de Deus direcionou ao profeta a falar para ele, ele fala, Geazi, para esse homem aí, que eu agora no momento eu não quero nem ver a cara dele. Eu só quero que você diga para ele que ele vá lá para o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. E aí Deus ele vai agir com misericórdia sobre a vida dele e vai trazer para ele cura para a alma dele. Porque, minha irmã, às vezes a enfermidade não é nem física. Você sabia, pastora Nilda, que muitos hoje estão dentro das igrejas, não é só na igreja católica não, na igreja evangélica também, e também em outras denominações, e pessoas que não têm religião nenhuma, pessoas que estão aí no espiritismo, pessoas que estão aí no centro de candomblé, pessoas que estão aí, que são ateus, pessoas que não têm religião nenhuma. Muitas dessas pessoas hoje carregam trauma, carregam ferida na alma. São pessoas que precisam nascer de novo. Precisa ter um novo nascimento. Nicodêmio, no capítulo 3 de João, está lá escrito, Jesus falou para Nicodêmio, Nicodêmio, você precisa nascer da água e do Espírito. Ele era um religioso. Nicodêmio, ele era um doutor da lei. Ele conhecia o Torá. Ele conhecia as leis de Moisés. Ele conhecia a lei de Deus. Amém? Deixa não, minha filha. Deixa não, viu? Conhecia, fica no propósito. Conhecia, né, a lei de Deus, mas ele, duas coisas que ele não tinha, que é nele, que aliás, ele conhecia, mas ele não praticava, que era amar e perdoar. Não praticava. Os religiosos, eles não praticam isso. Conhecem a matéria, mas não botam em prática, que é amar e perdoar. Amém? Naamã, ele teve que descer as águas 7 vezes. Ele teve que ser humilde. Irmão, para nós receber a vitória, minha irmã e meu irmão, temos que ser humilde. Temos que descer do pedestal. Temos que deixar esse narizinho empinado, né? Deixar de lado o orgulho, a arrogância, o preconceito. Tem que deixar de lado, para Deus operar, para Deus transformar, para Deus colocar em você caráter de um verdadeiro cristão. Amém? Deus está me lapidando, minha irmã. Deus a cada dia está me forjando. Não é fácil a gente lidar com gente problemático, com gente complexado. Não é fácil, né? Não é fácil, meu irmão, você querer agradar a todo mundo. E na hora você espera alguém, uma pessoa para lhe agradar, não tem, né? Não é assim, minha irmã? Você procura dentro da sua casa, vem no meio da família. São todos jogando pedra em você, lhe acusando, lhe apontando, lhe julgando. Mas o sangue de Jesus tem poder. Enquanto estiver andando na arrogância, enquanto estiver sendo orgulhoso, as portas do céu vão estar fechadas. As bênçãos de Deus não vão vir para a tua vida. Só vai vir para a tua vida quando você aprender a ser humilde. Quando você aprender a ser manso e humilde de coração. Foi Jesus que falou isso, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Aprendeis de mim, que eu sou humilde e manso de coração. Porque tem pessoas até que quando para ouvir a palavra, fecha a porta da sua casa. Entra para dentro. Não escuta a verdade. Porque a verdade dói, minha irmã e meu irmão. A verdade machuca logo no começo. Machuca mesmo. Você tem uma ferida em algum lugar, se você dá uma topada em algum canto, né? Só bata ali. Quando você tem uma feridinha no dedão, né, do pé, né?
A pessoa só bate ali. Por que só bate ali? E toda vez que bate, dói. Dói ou não dói? É Deus, irmão, batendo. Mas tem pessoas que não querem dar o braço a torcer. Mas Naamã ele teve que dar o braço a torcer. E nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, vamos aprender a ser manso, ser humilde, para que Deus venha trazer as bênçãos dele, derramar as bênçãos dele, não só sobre a sua vida, mas na vida da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos. Amém? Porque é através da humildade, é através do amor, é através do perdão que você vai receber a sua vitória. E aqueles que hoje não te ajudam, que fecham as portas, que lhe perseguem, que falam mal de você, vai vir lhe pedir perdão. Eu profetizo da autoridade do nome de Jesus e por essa palavra, meu irmão, que aqueles que não querem o seu bem, vai ter que vir lhe pedir perdão. Porque, irmãos, a salvação ela é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Mas tem pessoas que é tão religioso, a religião está tão forte na vida dela, na vida dele, que eles esquecem o amor de Cristo. Esquecem que quem morreu na cruz não foi ninguém nessa terra. Nenhuma religião salva a gente. Quem morreu por nós, irmão, foi Jesus. Foi Ele que deu a vida por mim e por você. Aí em Mateus 11, 28, está lá escrito, ó, venham todos aqueles que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e o meu jugo é leve, é suave, e traz justo descanso em seu coração. Provérbio 28, versículo 13, está lá escrito, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que as confessam e deixam, alcançará misericórdia. Provérbio 24, versículo 10, também está escrito, aquele que se mostrarem frouxo na hora da angústia, a sua fé será pequena. Mas no versículo 17, Salomão diz assim, ó, quando tu viu o teu adversário prostrado, caído, humilhado, derrotado, não regozija o seu coração. Não regozija não, irmã e meu irmão. Porque cada um de nós vamos chegar ao nosso dia de nós passarmos pelo vale, passar pelo deserto. E se você já passou pelo deserto, pelo vale, não se preocupe mais não, minha irmã, que agora daqui para frente é só vitória, é só porta aberta, é só livramento. Eu já passei pelo vale. Eu já passei pelo vale da sombra e da morte, irmão. Eu já passei. Passei por 2 cirurgias no pé da barriga. E eu pensava que ali eu não ia voltar mais para casa. Eram umas 2 horas da manhã. E eu comecei, deu contusão em mim. A dor era grande. O médico veio às pressas, a equipe, para poder passar o bisturim, fazer um corte para tirar todo o sangue traiado que estava dentro da operação. Que o grupo de enfermeiro costurou, e o médico chegou e deu um carão, que não era para ter costurado. Não era para ter costurado. E não era para ter tirado os 2 caroços, era para ter tirado só um. Aí eles operaram, tiraram os 2 caroços, colocaram as 2 telas no pé da barriga aqui, ó. E aí costuraram. Era para ter deixado aberto, costuraram. E o médico chegou com o dedão dele lá, ó, tirando os pedaços talhados de sangue. Quando ele passou o visturinho assim, saiu aquela poça de sangue preto da cor da blusa da irmã aí, ó. Preta, cor de carvão mesmo. E passou por cima do meu corpo assim, morno, bem quentinho o sangue. Mas não era mais meu sangue, ali era sangue talhado, sangue preto, sem vida. Eu perdi sangue, eu perdi quase 2 litros de sangue. Mas estou vivo aqui para dar a vitória. Né? Estou vivo aqui para dizer que Jesus é bom. Jesus, ele me livrou da morte. Jesus também me livrou também da cadeia. Jesus me livrou das pessoas que estavam me ameaçando, me assassinar por algo que eu não fiz. Eu fui justiçado, caluniado, fui preso inocentemente. Mas eu provei a minha inocência. E estou aqui em pé, irmão, dizendo para esse Deus que Ele é um Deus do livramento. E esse Deus do livramento está aqui para te livrar, para livrar você, para livrar sua família, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé para nós fazer uma oração. Eu falei para você, né? Falta 5 minutinhos para encerrar. Já está pingando aí, né? Pingozinho. Deus é bom, Deus é fiel, né?
Põe a mão no seu coração. Eu poderia se estender mais, falar mais, mas o tempo não dá. E outra coisa, nós estamos, né? Temos que aprender a ser objetivo nas coisas, né? Que a gente fala. Naamã, ele desceu as 7 vezes. E ele ficou curado. Desça, minha irmã. Desça na oração, viu? No conhecimento da palavra de Deus, viu, irmão? Desça, viu? E Deus, ele vai ver lá na frente o que você estiver plantando, irmã. E meu irmão, a gente colhe lá na frente. Quem planta vento, colhe tempestade. Mas quem planta amor, colhe amor. Amém? Põe a mão no seu coração. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Pelos irmãos que ter vindo hoje aqui ouvir a sua palavra. Pelos que vai estar ouvindo pelas redes sociais. Pelos meus vizinhos, meu Pai, que sempre escuta a sua palavra. Esse casal está aí sempre escutando a sua palavra, meu Pai. Esteja abençoando o teu servo. Esteja abençoando esse lar, essa casa, essa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Abençoa cada um, meu Pai, que vieram, meu Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço por tudo, hoje e sempre. E a igreja crê, diga amém. E a vitória é nossa. E se Deus é por nós, agindo Deus, ninguém vai impedir, minha irmã, a sua vitória. Fique no seu cantinho que a gente vai servir um lanchinho para vocês. Tá certo? Em nome de Jesus. Eu posso encerrar? Deus, Pai amado, obrigado, Senhor. Dá uma boa noite de sono. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Leva cada um, meu Pai, para os seus lares, para as suas casas. Em nome de Jesus, abençoa o lanche, meu Pai, que está pronto ali, meu Pai, para ingerir o nosso organismo. Que é bom a nós alimentar primeiro a nossa alma, meu Pai. E agora nós vamos alimentar o nosso corpo físico. Que o Senhor esteja, meu Pai, trazendo esse alimento. Que esse alimento venha servir de cura, de remédio para curar todo o mal, toda enfermidade. Em nome de Jesus. Estenda as mãos assim, ó. O amor de Deus e a graça do Senhor Jesus, o nosso Pai, e a divina consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. A igreja crê, diga amém. Amém? Amém.